você, por exemplo, você foi processado por esse... E por que você foi processado por Gucci? Então, vamos lá, né? Ainda bem que você leva tudo na brisa, você leva tudo na... Eu tô Você suave, dá risada. eu tô suave. Tem coisa... A coitada da minha mãe que sofre com essas coisas. A minha mãe é muito ansiosa, tá ligado? Ela fica muito pá, mas eu... Fala, mãe, vou ficar muito preocupado com essas coisas, não. Então, tipo assim, vamos por partes, né? Pra falar na minha mãe, ela tem a ver com essa história. Quem é de Guarulhos sabe, quem é de fora não sabe que existia uma empresa em Guarulhos chamada ProGuaru. Sim. Né? A ProGuaru é uma empresa de, acho que, 50 anos, 40 anos que ela estava em Guarulhos, fazendo serviços de zeladoria, limpeza urbana, portaria em escolas, essas coisas, né? Então, era uma empresa pública, assim, né? De capital misto, mas majoritariamente pública, com investimento da prefeitura. Minha mãe era trabalhadora na ProGuaru, ela era faxineira, né? Numa escola municipal de Guarulhos há quase 10 anos. Eu trabalhei na ProGuaru também, fui jovem aprendiz lá por 2 anos. Fui jovem aprendiz lá entre 2018 e 2020. E em 2021, aliás, e 2020 mesmo, no ano que eu saí da ProGuaru, teve as eleições municipais. Uma das pautas era a questão da ProGuaru, se ia fechar, se não ia fechar, e o Gucci falou que não iria fechar, prometeu... Mentiroso igual o Bolsonaro. Nossa senhora, mente descaradamente. Mente que nem sente. Prometeu que não ia fechar a ProGuaru. Inclusive, eu vi pessoas da ProGuaru que trabalhavam comigo defendendo ele. Eu perdi amizades dentro da ProGuaru por causa de política. Porque na eleição de 2020, para quem não sabe, né, no segundo turno foi o Gucci e o Eloy Pietá, né, o candidato do PT. Eu votei nele no segundo turno. No primeiro turno eu votei na Simone Carleto do PSOL. No segundo turno eu votei no Eloy. Um voto crítico, né? Não é porque eu tenho a total afinidade, mas, porra, entre o Eloy e o Gucci, né? Inclusive o Eloy, ele deu aula pra mim no cursinho popular que eu fiz antes de entrar na USP, né? Enfim. Então, era o Eloy do PT e o Gucci. Eu não lembro se na época ele tava no PSB ou já no PSD. Mas, ele tava no PSD. Enfim, PSD do Kassab, né? Isso. E aí, o Gucci de direita, neoliberal, e o Eloy ali, centro-esquerda. Votei no Eloy. E muita gente de dentro da ProGuaru, só que assim, não os trabalhadores, né, faxineiras, etc. É o pessoal de dentro da administração, que eu trabalhei no setor administrativo ali, né? Então muita gente classe média ali votou no Gucci, ficou contra mim, me criticava. Você vai votar no Eloy, no PT, que absurdo. Inclusive, né, o Gucci ele ganhou por causa do antipetismo, somente por isso. Sim, ninguém gostava dele, ninguém tinha afinidade com ele, mas é melhor ele do que o PT, né? Inclusive, no dia da votação, eu conversei com um Uber lá, né, que o Uber... falou que ele tinha votado no Gucci, porque o Gucci... Porque o PT de forma alguma, que não sei o quê. Daqui a pouco, conversa vai, o cara falou que ele tinha sido militar na época da ditadura, que naquela época eles prendiam os vagabundos, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, chega. Quero nem conversar mais com você. Não dá, não vou nem perder tempo, mas chega. Não, eu fiquei até assustado. Falei, vixe, o cara é doido não, mas enfim. Aí, beleza. E o Gucci ganhou. E aí o Gucci ganhou por culpa do antipetismo, né? Porque o pessoal, não, qualquer coisa menos o PT de volta. E aí, nisso que ele ganha, pouco tempo depois ele começa a anunciar que ia fechar a ProGuaru, né? E o próprio povo da ProGuaru de dentro lá que tinha votado nele já começou a ficar em choque. Falei, então, né? Né, meus anjos? Beleza. Aí ele anunciou que ele fecharia, né? E o processo rolou ao longo do ano de 2021, todo, se eu não me engano. Teve votação na Câmara de Vereadores, né, que eles aprovaram, a maioria aprovou o fechamento. A grande maioria aprovou. Foi tipo 10 que votaram contra, se eu não me engano. Foi isso mesmo. A bancada do PT, do PSOL e um ou outro ali de outros partidos. E aí, nesse período em que estava tendo essas votações, essas coisas, os trabalhadores da ProGuaru entraram em greve, né? E eu fui participar disso, né? Tanto para defender o emprego da minha mãe, quanto todos os outros. Eram quase 5 mil trabalhadores que iam perder o emprego. Fui nas greves, fui nas manifestações, subi em carro de som, fiz fala, fiz vários posts nas redes sociais. E aí, num determinado dia, acho que quando saiu o anúncio, né, a decisão da Câmara de Vereadores que de fato a ProGuaru seria fechada, um trabalhador se suicidou. E aí, eu fiquei absurdado com aquilo, tá ligado? O trabalhador que tirou a própria vida quando ele soube que ele ia ficar sem o trabalho dele. E vários jornais anunciaram dessa forma. Teve um que faleceu por conta de infarto também, que ele, quando ele descobriu mesmo aquilo pra ele, já estava perto de se aposentar. Exato, é uma coisa absurda. A gente que trabalhava lá há 30 anos e agora não sabia mais o que ia fazer da vida, tá ligado? Pessoas com 50 anos, que trabalho que essas pessoas vão conseguir? No máximo um bico, um trabalho informal. Minha própria mãe falou, né, perdendo um emprego aqui, eu vou voltar a fazer serviço doméstico, né, que minha mãe antes de entrar na ProGuaru, ela era doméstica. E aí, ela só não voltou porque agora eu tô, tipo, fortalecendo ela, assim, tá ligado? Senão ela tá fazendo
faxina em casa de família, agora com 50 anos de idade, 55, né? Enfim, e aí eu fui nessas manifestações e esse trabalhador se suicidou. E vários jornais de Guarulhos ou de fora noticiaram assim, né? O trabalhador tira a própria vida por conta da demissão do seu emprego. Ou seja, né? Foi esse o motivo. Não foi aleatoriamente ele endoidou e se matou. E aí eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso. Nesse post eu xinguei o Gucci, né? Porque eu tava com tanta raiva, eu xinguei ele uma determinada palavra lá, que eu não sei até que ponto eu posso falar as coisas aqui pra ele. Aqui não... você pode falar. Aí o problema é do processo, né? Aí, aqui você pode falar o que quiser. Agora eu não sei se o Gucci vai aceitar. Entendeu? Eu xinguei ele, mas assim, né? Xinguei um xingamento aleatório que a gente xinga qualquer pessoa que a gente tá com raiva, né? E ainda mais como um prefeito, né? Acho que essa é uma grande coisa que minha advogada vai bater na minha defesa, que assim, eu não tava xingando ele como uma pessoa, que ele me processou por injúria e calúnia, se eu não me engano. Primeiro por esse xingamento. Ele leva muitas coisas no pessoal, né? Entendeu? Leva pro coração, coitadinho, né? Um garoto mimado. Eu não teve uma vivência na favela. Imagina a gente pegando esse cara pra mular ele 10 minutos, já sai chorando. Enfim. Eu sei como é que é, porque é mimado mesmo. Tem hora que você fala as coisas com ele se sente... Processo. Ele se sente todo não me coitado. Aí, além desse xingamento, eu falei, assim, eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas vamos lá, eu falei que a responsabilidade pela morte do trabalhador era dele. Porque se você tira o trabalho de uma pessoa e a pessoa vai lá e tira a própria vida por conta disso, tá ligado? E aí ele me processou por isso, tá ligado? Eu não lembro agora qual é o crime, se é injúria, calúnia, injúria e difamação, alguma coisa nesse sentido aí, né? E aí ele me processou criminalmente, não foi nem no civil, foi criminal mesmo. Ele quer me fuder mesmo. Polícia filho de polícia também. Exato, né? Então... Enfim, e aí ele me processou no final de 2021 por causa desse post, mas o oficial de justiça foi bater lá meses depois, eu nem lembrava disso, tá ligado? Ele chegou lá no meio de 2022, falou assim, eu vim entregar esse processo aqui pra você, essa intimação. Aí eu falei, intimação pelo quê? Aí ele, pelo processo. Eu falei, que processo? Eu nem tava sabendo. Aí eu peguei pra ler e falei, caralho, o cara me processou, parça. Ele me processou. E aí ele tava... aí foi marcada uma audiência de conciliação, né, onde ele propôs, o advogado dele no caso, né, eles propuseram que eu fizesse um post me retratando, pedindo desculpas, falando assim, eu retiro o que eu disse, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, até parece que eu vou fazer isso. Não, tá ligado? Eu tenho minha honra aqui. Se eu falei o bagulho, eu vou sustentar ali, tá ligado? Não fere a liberdade de expressão. Eu tava me referindo a um político. A gente não vai poder mais criticar políticos agora, tá ligado? Ixi. É igual as pessoas que estavam chamando o Bolsonaro de genocida e foi processada por ele, foi presa. Teve gente que foi presa por chamar o Bolsonaro de genocida. E é um genocida. Sem dúvidas, tá ligado? E é um genocida mesmo. Enfim, e aí foi isso, né? Aí teve audiência de conciliação, eu não aceitei o acordo, e aí foi seguindo o processo, e aí recentemente eu recebi uma nova intimação, agora eu vou... antes disso, o Ministério Público também tentou fazer um acordo comigo, né? O acordo de não persecução penal, porque eu nunca tive nenhum tipo de processo, réu primário, eu também não aceitei, falei, não vou fazer acordo, não vou me retratar, não vou pedir desculpas, não vou retirar nada do que eu disse. E agora a gente está fazendo a minha defesa. Então ainda vai vir uma nova audiência, que vai ser para ser feita a minha defesa, então o processo ainda está correndo. Mexeu no eguinho dele. Exatamente. O eguinho que é grande pra cacete. Não, e outra, né? Se ele pular de cima do ego dele... Ele